Capítulo 9. Mas a terra, que foi angustiada, não será entenebrecida, envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon, e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas, viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto revolvido em sangue, serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. E todo este povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração, dizem: os tijolos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar, cortaram-se os sicomoros, mas em cedros as mudaremos. Portanto o Senhor suscitará, contra ele, os adversários de Rezim, e juntará os seus inimigos. Pela frente virão os sírios, e por detrás os filisteus, e devorarão a Israel a boca escancarada, e nem com tudo isto cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Todavia este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou ao Senhor dos exércitos. Assim o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, num mesmo dia. O ancião e o homem de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos. Por isso o Senhor não se regozija nos seus jovens, e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda a boca profere doidices, e nem com tudo isto cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Porque a impiedade lavra como um fogo, ela devora as sarças e os espinheiros, e ela se ateará no emaranhado da floresta, e subirão em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos exércitos a terra se escurecerá, e será o povo como combustível para o fogo, ninguém poupará o seu irmão. Se colher à direita, ainda terá fome, e se comer à esquerda, ainda não se fartará, cada um comerá a carne de seu braço. Manassés a Efraim, e Efraim a Manassés, e ambos serão contra Judá. Contudo isto não cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Eventos Finais, capítulo 5. A vida devocional do remanescente. Vida dupla. Nesta época, pouco antes da segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu, deve ser efetuada uma obra como a de João Batista. Deus chama homens que preparem um povo para permanecer em pé no grande dia do Senhor. Para transmitir tal mensagem como a de João, precisamos ter uma experiência espiritual como a sua. A mesma obra precisa ser efetuada em nós. Temos de contemplar a Deus e, contemplando-o, perder de vista o próprio eu. A comunhão com Deus refletir-se-á no caráter e na vida. Os homens conhecerão em nós, como nos primeiros discípulos, que estivemos com Jesus. Eis o que dá ao obreiro um poder que nada mais será capaz de lhe comunicar. Jamais devemos permitir ser privados de tal poder. Carecemos de viver uma vida dupla, vida de pensamento e de ação, de silenciosa prece e infatigável trabalho. Oração e esforço, esforço e oração serão a ocupação de nossa vida. Deveis orar como se a eficiência e o louvor fossem todos atribuíveis a Deus, e labutar como se o dever fosse todo vosso.
Ninguém sem oração se encontra livre de perigo durante um dia ou uma hora que seja. Aquele que nada faz sem não orar, em breve deixará de o fazer. Firmemente fundados em Cristo. A tempestade vem, a tempestade que há de provar a fé de todo homem, de que espécie é. Os crentes devem estar agora firmemente arraigados em Cristo, do contrário, serão extraviados por algum aspecto do erro. Far-nos-ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Deveremos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. A única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração mediante a fé em sua justiça. A menos que nos unamos vitalmente a Deus, nunca poderemos resistir aos não santificados efeitos do amor próprio, da condescendência com nós mesmos e da tentação para pecar. Podemos deixar muitos hábitos maus, podemos, por tempos, separar-nos de Satanás, mas, sem uma ligação vital com Deus pela entrega de nós mesmos a Ele, momento a momento, seremos vencidos. Sem conhecimento pessoal com Cristo e constante comunhão, achamo-nos à mercê do inimigo. E havemos, afinal, de fazer-lhe a vontade. Cristo, e Ele crucificado, eis o que deve constituir o tema de nossas meditações, de nossas conversas e de nossas mais gratas emoções. Moldados pelo Espírito Santo. O coração humano não conhecerá felicidade enquanto não se submeter a ser moldado pelo Espírito Santo. O Espírito afeiçoa a renovada alma ao modelo, Jesus Cristo. Mediante sua influência, a inimizade para com Deus é mudada em fé e amor, e orgulho em humildade. A alma percebe a beleza da verdade, e Cristo é honrado em excelência e perfeição de caráter. Não há um impulso de nossa natureza, nenhuma faculdade do espírito ou inclinação do coração que não necessite achar-se a todo instante sob a direção do Espírito de Deus. O Espírito nos ilumina as trevas, informa nossa ignorância e ajuda-nos em nossas múltiplas necessidades. Mas a mente precisa dilatar-se constantemente para Deus. Caso seja permitido que se introduza aí o mundanismo, se não temos desejo de orar, nem desejo de comungar com aquele que é a fonte de força e sabedoria, o Espírito não habitará em nós. A necessidade de estudar a Bíblia. Nenhum coração renovado poderá ser conservado em estado de aprazibilidade sem a aplicação diária do sal da palavra. A graça divina deve ser diariamente recebida, do contrário, homem algum permanecerá convertido. Seja a vossa fé consubstanciada pela palavra de Deus. Agarrai firmemente o testemunho vivo da verdade. Tende fé em Cristo como Salvador pessoal. Ele tem sido e será sempre a nossa rocha dos séculos. Os cristãos devem estar se preparando para aquilo que logo irá cair sobre o mundo como terrível surpresa. E esta preparação deve ser feita mediante diligente estudo da palavra de Deus e pelo levar a vida em conformidade com seus preceitos. Pessoa alguma, a não ser os que fortalecem o espírito com as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. Apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras e receberem o amor da verdade estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Nosso povo precisa compreender a palavra de Deus. Carecem de um conhecimento sistemático dos princípios da verdade revelada, que os habilitará para o que há de vir sobre a terra e os impedirá de serem levados em roda por todo o vento de doutrina. Entesourar as Escrituras na memória. Várias vezes, cada dia, preciosos e áureos momentos devem ser dedicados à oração e ao estudo das Escrituras, nem que seja para guardar na memória um só texto, a fim de que haja vida espiritual na alma. A preciosa palavra de Deus é a norma para a juventude que quer ser fiel ao Rei do Céu. Estudem eles as Escrituras, entesorem na memória texto sobre texto e adquiram o conhecimento daquilo que o Senhor disse. Edificai um muro de passagens bíblicas ao vosso redor, e vereis que o mundo não poderá demoli-lo. Entesourai as Escrituras na memória e retrucai então a Satanás quando ele vier com as suas tentações. Está escrito.
Foi dessa maneira que o nosso Senhor enfrentou as tentações de Satanás e resistiu a elas. Pendurai as preciosas palavras de Cristo na galeria da memória. Elas devem ser muito mais apreciadas do que o ouro ou prata. Ao trabalhar, tende convosco uma Bíblia de bolso e aproveitai toda oportunidade para entesourar na memória suas preciosas promessas. Chegará o tempo em que muitos serão privados da palavra escrita. Se, porém, essa palavra é gravada na memória, ninguém poderá tirá-la de nós. Estudai a palavra de Deus, entesourai na memória suas preciosas promessas, para que, quando formos privados de nossas Bíblias, ainda estejamos de posse da palavra de Deus. Apocalipse 14. Uma âncora para o povo de Deus. Nesses últimos dias, é nosso dever determinar o pleno significado das mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjo. Todas as nossas transações devem estar de acordo com a palavra de Deus. As mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjo estão todas unidas e são reveladas no 14º capítulo do Apocalipse, desde o verso 6 até o fim. Muitos que abraçaram a terceira mensagem não têm tido experiência nas duas mensagens anteriores. Satanás compreendeu isto, e seu olho mau estava sobre eles para os transtornar. Porém, o terceiro anjo lhes estava apontando o lugar santíssimo, e aqueles que tinham tido experiência nas mensagens passadas estavam a apontar-lhes o caminho para o santuário celestial. Muitos viram a perfeita cadeia de verdades nas mensagens do anjo, e alegremente as receberam em sua ordem, e pela fé seguiram a Jesus no santuário celestial. Estas mensagens foram-me representadas como uma âncora para o povo de Deus. Aqueles que as compreendem e recebem serão preservados de ser varridos pelos muitos enganos de Satanás. Ensinar a mente a crer na palavra de Deus. Os que se sentem na liberdade de questionar a palavra de Deus, de duvidar de tudo aquilo em que houver algum pretexto para ser descrente, verificarão que será necessário enorme esforço para ter fé quando vierem tribulações. Quase será impossível vencer a influência que prende a mente habituada a descrer, pois por meio dessa atitude a alma é retida no laço de Satanás e se torna incapaz de romper a temível rede que cada vez mais é firmemente tecida em volta da alma. Ao adotar uma atitude de dúvida, o homem recorre às instrumentalidades de Satanás. Mas a única esperança daquele que se acostumou com a descrença é cair todo desvalido sobre o Salvador e, como uma criança, submeter a vontade e seus desejos a Cristo, para que seja libertado das trevas e conduzido à sua maravilhosa luz. O homem não tem poder para libertar-se a si mesmo da armadilha de Satanás. Aquele que se acostuma a questionar, duvidar e criticar, se fortalece na incredulidade. Preparação para as provações futuras. Os servos de Cristo não devem preparar determinado discurso para apresentá-lo quando forem levados a juízo por causa de sua fé. Devem preparar-se dia a dia, entesourando no coração as preciosas verdades da palavra de Deus, alimentando-se dos ensinos de Cristo e fortalecendo sua fé pela oração. Então, quando levados a juízo, o Espírito Santo lhes trará à lembrança as verdades que hão de alcançar o coração dos que as ouvirem. Qual relâmpago lhes trará Deus à memória, justo quando for necessário o conhecimento obtido mediante diligente exame da palavra divina. Homens que agora pregam a outros, ao examinarem, quando chegarem o tempo de angústia, a posição em que se encontram, verificarão que há muitas coisas para as quais não podem dar uma razão satisfatória. Até que fossem assim provados, desconheciam sua grande ignorância. E há na igreja muitos que contam por certo que compreendem aquilo em que creem, mas que, até surgir uma discussão, ignoram sua fraqueza. Quando separados dos da mesma fé e forçados a estar sozinhos e expor por si mesmos sua crença, ficarão surpreendidos de ver quão confusas são suas ideias do que têm aceito como verdade. Controlar as faculdades mentais. A capacidade de dar uma razão de nossa fé é uma boa consecução, mas se a verdade não for mais funda que isto, a alma jamais se salvará. O coração deve ser purificado de toda contaminação moral. Poucos compreendem que é dever
exercer domínio sobre seus pensamentos e imaginações. É difícil manter a mente indisciplinada, fixa em assuntos proveitosos. Mas se os pensamentos não são devidamente empregados, a religião não pode medrar na alma. A mente deve estar preocupada com as coisas sagradas e eternas. Do contrário, nutrirá pensamentos frívolos e superficiais. Tanto as faculdades morais como as intelectuais precisam ser disciplinadas e se fortalecem e desenvolvem pelo exercício. Grandemente necessitamos encorajar e cultivar pensamentos puros, castos e fortalecer as faculdades morais em vez das inferiores e carnais. Ajude-nos, Deus, a nos despertarmos de nossos apetites autocondescendentes. O exemplo de Enoque. Enoque andou 300 anos com Deus, antes de sua trasladação ao céu, e a situação do mundo não era então mais favorável ao aprimoramento do caráter cristão do que hoje. E como Enoque andava com Deus? Habituou a mente e o coração a sempre sentirem que ele se achava na presença de Deus, e quando estava perplexo, suas orações ascendiam a Deus para que o guardasse. Ele recusava tomar alguma decisão que ofendesse a seu Deus. Mantinha o Senhor continuamente diante de si. Orava: ensina-me o teu caminho, para que eu não erre. Qual é o teu desejo ao meu respeito? Que farei para honrar-te, meu Deus? Assim, ele moldava constantemente a vontade e as atitudes de acordo com os mandamentos de Deus e tinha completa confiança de que seu Pai Celestial o ajudaria. Não tinha algum pensamento ou desejo egoísta. Sua vontade estava toda submersa na vontade de seu Pai. Pois bem, Enoque era um representante daqueles que estarão sobre a terra quando Cristo vier e que serão trasladados ao céu sem provar a morte. Enoque tinha tentações assim como nós. Estava rodeado de uma sociedade que não era mais propícia à justiça do que aquela que nos rodeia. O ar que ele respirava estava tão impregnado de pecado e corrupção como o nosso. Contudo, levava uma vida de santidade. Não se manchava com os pecados que predominavam na época em que vivia. Nós também podemos permanecer puros e incontaminados. Lembrar as bênçãos de Deus no passado. Ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo do progresso até o nosso nível atual, posso dizer: louvado seja Deus! Ao ver o que o Senhor tem efetuado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Um tempo para séria reflexão. Se já houve um tempo em que convinha que cada pessoa que teme a Deus refletisse seriamente, este tempo é agora, quando a piedade pessoal é essencial. Deve ser feita a indagação: o que eu sou? E qual é minha obra e missão neste tempo? De que lado estou labutando? Do lado de Cristo ou do lado do inimigo? Que toda pessoa se humilhe agora diante de Deus, pois agora vivemos realmente no grande dia da expiação. Agora mesmo, os casos de muitos estão sendo examinados perante Deus, pois eles terão de dormir em suas sepulturas por um pequeno período de tempo. Vossa garantia nesse dia não é a profissão de fé, mas o estado de vossas afeições. O templo da alma está purificado de sua contaminação? Meus pecados foram confessados e arrependo-me diante de Deus por havê-los cometido, para que possam ser apagados? Tenho muito pouco apreço por minha própria pessoa? Estou disposto a fazer todo e qualquer sacrifício pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo? Reconheço em todo momento que não pertenço a mim mesmo, mas sou a propriedade de Cristo e que meu serviço pertence a Deus, de quem eu sou? Devemos nós perguntar a nós mesmos: para o que estamos vivendo e trabalhando? E qual será o resultado de tudo isso? Vivendo em função do dia do juízo. Ao ver as pessoas indo apressadamente de um lado para outro em nossas cidades, tenho me perguntado se elas já pensaram no dia de Deus que está precisamente à nossa frente. Cada um de nós deve estar vivendo em função do grande dia que não tardará a vir sobre nós. Não nos podemos permitir viver sem nos referirmos ao dia do juízo,
pois ainda que muito retardado, está agora próximo, mesmo às portas, e se apressa muito. Breve, a trombeta do arcanjo fará estremecer os vivos e despertará os mortos. Preparados para a volta de Cristo. Se não encontrarmos prazer agora na contemplação das coisas celestes, se não temos nenhum interesse em buscar o conhecimento de Deus, deleite algum em deter os olhos no caráter de Cristo, se a santidade não tem nenhuma atração para nós, podemos estar certos de que é vã nossa esperança do céu. A perfeita conformidade com a vontade de Deus é o elevado objetivo a estar sempre diante do cristão. Terá prazer de falar acerca de Deus, de Jesus, do lar puro e bem-aventurado que Cristo preparou para os que o amam. Ao meditar nesses temas, quando a alma se apacenta das benditas promessas de Deus, é representado pelo apóstolo como provar as virtudes do século futuro. Se hoje estais em paz com Deus, estais preparados para receber a Cristo se viesse hoje. Parte 1. Tradução do testemunho do dia 8 de setembro de 2018. Uma águia e 3 enormes rãs. Amados, 8 de setembro de 2018. Em sonhos, eu estava descendo por uma colina, e enquanto descia, ouvi um sonido alto, vindo do céu, e olhei para ele, à minha direita, e vi uma das nuvens. Tinha a forma de uma águia. No caminho que ia, também vi que havia outra pessoa comigo, e disse: Olha, vê essa nuvem? E me disse: Sim, vejo. Então eu estava observando, e por alguma razão eu sabia que era a águia da cabeça branca, ou mais conhecida como águia calva. Fiquei observando e vi atrás da nuvem que formou a águia, que a postura dessa águia era parada, como uma árvore, e suas asas estavam presas, juntas ao seu corpo. Vi sair 3 enormes rãs de detrás dessa nuvem em forma de águia. Elas saltavam e caíam na nuvem em forma de águia. Essa águia, do pescoço para baixo, ela se tornou da cor das rãs, mas ainda era uma águia. Eu vi como a forma de seu corpo começou a mudar. Então vi como ela abriu suas asas e fez um grito alto, bem forte, e iniciou o voo. Eu vi como sua sombra se refletia na terra e vi que ela ia à frente e a sua sombra detrás. Vi como por onde a sua sombra passava, o chão, o solo, se tornava vermelho. Então, naquele momento fui elevada ao céu, e agora via o voo da águia por cima dela, e via como a sombra deixada por essa águia em seu caminho, tudo se tornava vermelho. Ela rodeava a terra como um voo muito apressado, e tudo em seu caminho ficava vermelho. Eu também vi como a águia gritava fortemente, e não ia com suas garras para trás, como quando os pássaros voam com as patas para trás, mas as levava para a frente. E em certos pontos da terra ou do mar, ela cerrava suas garras, como se fosse agarrar algo, mas não agarrava nada, porque eu não via nada que ela agarrava com suas garras. Então eu exclamei: Ó Senhor, seus filhos, onde eles estão? Então, naquele momento, meu companheiro me disse: Observe. Meus olhos se abriram e eu vi um lugar onde essa águia imponente, com um tremendo grito, atacou.
Então eu observei e vi como havia um grupo de pessoas, todas prostradas, com rostos no chão e uma cobertura transparente, fortemente rodeava cada uma delas e os protegia do ataque daquela poderosa águia. Eu vi muitos pequenos grupos na terra e no mar, da mesma forma, e eles permaneciam assim dia e noite. Naquele momento me disse que somente uma humilhação total e não fingida seria a salvaguarda, porque esses tempos difíceis que temos e aqueles que são ainda mais terríveis, que já estamos quase em cima, seria a única maneira de sermos salvos e salvaguardados naquela hora, uma total e constante humilhação diante de Deus. Eu oro e peço ao Senhor, amados irmãos, para que todos nós estejamos em humilhação e oração diante de Deus, para que nessas situações difíceis que vemos e contemplamos à distância, mas que em breve todos nós estaremos envolvidos nisso, nós possamos ser protegidos por Cristo Jesus. Que o Senhor os abençoe. Amados, 11 de dezembro de 2018. Em sonhos, vi que muitas pessoas que sabiam qual era o seu dever e não o executavam ou o aceitavam, seriam deixadas para trás. Este dever tem a ver com todos os aspectos: físico, mental e espiritual. Foi-me deixado saber que Deus, ao que chama, capacita, mas o indivíduo, por não querer deixar a sua zona de conforto e se atrever a ignorar o chamado do Eterno, logo uma nuvem de escuridão embargará seu ser, e isso o inabilitará para o trabalho confiado. Vi que era um terrível pecado resistir ao chamado do Espírito Santo, porque rejeitar esse chamado equivale à perda da salvação. Naquele momento, meu acompanhante disse: Neste momento, não há tempo a perder. Os preparativos das bodas estão prontos e o livro da vida é trabalhado rapidamente. Tudo está preparado para o desenlace final. Uma demora agora, assim, seria fatal. Vi como as pessoas que eu conhecia e que não conhecia estavam tendo lutas mentais em obedecer ou não às ordens dadas por Deus para essa hora. E quanto mais resistiam, um véu escuro como a sombra da noite os cobria. Anjos excelsos em glória contemplavam esse momento. E se a pessoa caísse de joelhos em busca de ajuda, eles se mobilizavam rapidamente, trazendo luz para onde a escuridão estava. Eu também vi outros onde muita luz neles brilhava, e estes, em sua demora, a luz foi se extinguindo neles até ficar na escuridão total. Foi-me deixado saber que nossa mente, juntamente com o nosso livre-arbítrio, é uma arma muito poderosa para sermos capazes de vencer, se a submetermos a Deus. Mas se ignorarmos isso e nos deixarmos intimidar pelo inimigo, seremos derrotados com todas as vantagens. Vi que nossa obra urgente é clamar por libertação ao pecado em nossas vidas e nos prepararmos com as instruções terrenas que Deus já havia prescrito há muito tempo. O Deus de Israel pode dar herança a seus filhos, mesmo nos desertos mais inóspitos. É apenas nos consagrarmos a Ele e caminharmos para fazer Sua vontade. Não é plano de Deus que alguém tente obter algo por ganância
ou roubo desonesto. O Santo de Israel é poderoso para nos conceder o que ele sabe que precisamos. Não é sua vontade que seus filhos peguem o que não lhes corresponde. O céu é ordem e justiça, paz e amor, foi-me deixado saber. E quem obra indignamente não pode ter a proteção de Deus. Sedes, pois, zelosos, foi-me dito, submissos e justos, e anjos ministradores os guiarão por caminhos seguros. Queira Deus que assim seja, é meu rogo e oração. Que o Senhor os abençoe. Amados, 22 de junho de 2019. Em sonhos, fui levada a um lugar onde iríamos nos reunir. Não levávamos celulares, porque não era possível utilizá-los. Eu via como jovens e alguns adultos não se apartavam destes dispositivos e choravam. Os ouvi amaldiçoar ao sistema por tê-los apagado. Os vi como drogados, desesperados por sua droga, mas não era possível. Suas vidas sem sentido os levavam ao desespero. Eram como robôs programados, que agora, sem programação, não sabiam o que fazer. Disse então meu acompanhante: Vem e vê. Vi então um grande número de jovens e alguns adultos que estavam sem se dar conta do tempo presente. Eles não estavam preparados para dar razão da sua fé diante da batalha final. Disse meu acompanhante. Eles sabiam, mas abafaram sua consciência e tudo o que os impedia. Eram seus maiores inimigos e não perceberam que a verdade, justiça e misericórdia passavam diante deles. Tarde será seu despertar. Me seguiu dizendo e voltou a me dizer: Observa. E nesse momento eu vi um jovem, moribundo, sair variando daquela multidão e o animei. Dizia a ele: Corra, corra, o carro já está quase de partido. Suba a bordo. O vi correr exausto e cambaleante. Lutava para alcançar o carro, mas não conseguia. Então correu forte, gritou e saltou, agarrando-o para o para-choque do carro, mas não conseguiu se segurar. Caiu no chão e não pude mais vê-lo. Sofri amargamente ao não ver mais aquele jovem. Seguimos naquele ônibus, onde os que estavam a bordo olhavam ao redor e víamos a dor. Era muita tristeza e desolação. Então a cena foi mudada e ele me disse: Vem e vê. Então eu disse: Ah, Senhor, minha tristeza é grande. Permita-me, não quero mais ver. Me disse: Deves ver, só assim poderá entender. Então olhei e vi muitas cestas com bebês. Estas cestas estavam cobertas com algumas mantas e comecei a descobri-las. Nelas pude ver bebês. Seus rostos eram de adultos, mas todo o restante do corpo era de bebê. Então, enquanto descobri as cestas, vi muitos rostos conhecidos e me estremeci. Então perguntei: por que estão assim se eram adultos? E me respondeu em tom triste, quase chorando: eles não perceberam a verdade diante deles. Lhes parecia dura, difícil e sem sentido. Descuidaram totalmente do espiritual e puseram sua atenção no material. E este é o resultado. Não cresceram. Ficaram como bebês espirituais, sem forças. Se com os que correm a pé não puderam,
Como poderão com os que correm a cavalo? Chorei amargamente por eles, mas não havia mais nada o que fazer. Nesse momento despertei. Então me foram dadas duas passagens bíblicas, Jeremias 3 e 4, verso 2 e 3. Que o Senhor os abençoe. Em sonhos, eu estava parada em frente a uma casa de 2 andares e tinha que subir algumas coisas. Pedi ajuda a alguns jovens e eles levaram algumas coisas. Mas ao chegarmos no lugar, deixaram o que haviam carregado e se sentaram. Os animei para que continuassem, e ao ver um jovem que estava mais próximo a mim, lhe disse: Deixe esse celular, não vê que o está entorpecendo? Mas o jovem não soltava o celular. Eu lhe falei que ele estava acariciando algo ruim, mas dizia que era inofensivo. Eu insistia, mas não podia fazê-lo raciocinar. Me aproximei para vê-lo mais de perto, olhar em seus olhos e fazê-lo chegar à razão, para assim soltar o celular. Foi nesse momento que vi o celular se transformar numa serpente, com dentes grandes e pontiagudos, e esta se enrolou-se no pescoço do jovem e o mordeu. O jovem já estava caindo no chão por causa do veneno, quando eu peguei a serpente pela cauda e a tirei de cima dele. Comecei a ajudá-lo, mas ele não reagia, e clamei a Deus para ajudá-lo. Então, escutei uma voz tão forte que meu ser estremeceu e disse: Se ele não soltar a serpente que está a ponto de mordê-lo, já não haverá mais oportunidade. Será ultrapassado o limite da misericórdia e seu fim certamente chegará. Então a voz seguiu dizendo: Retirem, retirem os anátemas do meio de vocês e busquem os ministros silenciosos com afinco e procurem a fortaleza para assim vencer. Todo monte será removido e toda colina cairá diante da vinda do Todo-Poderoso. O juízo está quase completo, e quem poderá permanecer em pé? Permitam a ajuda que vem do alto para poder vencer, pois já não é tempo de vacilar. Se agirem assim, vencereis, mas se recusarem essas palavras, perecereis. Então meu acompanhante apareceu e me disse: Estamos próximos de ultrapassar a misericórdia de Deus. Nesse momento despertei. Amados, é da vontade de Deus que possamos retirar todo o anátema do nosso meio e assim decidir por um assim diz o Senhor. Que o Senhor os abençoe. Amados, 13 de abril de 2020. Em sonhos, eu via como muitas pessoas, em especial jovens e adultos, estavam em um salão e tinham uma preocupação. E essa preocupação era de como preparar uma tarefa. Essa tarefa consistia em preparar uma transparência e escrever, montar um cenário
em referência a essa transparência. Eu os vi fazer um esforço tremendo e usar todas as capacidades para executá-lo. Vi que, por mais que se esforçassem muito, muitos não se davam por satisfeitos. Enquanto eles buscavam em como solucionar isso, vi uma jovem com uma transparência, com 2 corações. Ela foi até a frente e fez sua exposição. Todos ficaram assombrados. Ela falava sobre adultério, homossexualidade, enfim. Seu discurso degradante foi muito cobiçado e aplaudido. Eu disse: Senhor, como 2 corações em uma página puderam fazer com que essa pessoa expusesse tanta maldade? Me respondeu: a mente de muitos, a maioria, se deleita nisso e ama a abominação. Falam do pecado como algo normal e veem o bem em outro e o justificam. Alguns se apartam dessa vida, mas mantêm conversações dessa vida idólatra com outros, por querer conquistá-los ou por somente ter o que falar, mas isso é contado como participar do mesmo. O que, escutando isso e o toma levianamente e não repreenda, será abominável diante de meus olhos, e meu rosto não o verá mais. Porquanto amaram seus ouvidos, escutaram abominações, e seus sentidos se deleitaram nisto. Nesse momento a cena mudou. Vi umas pessoas em uma rua, com mesas e mercadorias. Era um pequeno mercado de coisas. Comecei a caminhar entre eles e ver o que tinham. Vi comida, objetos, livros. Vi que tudo à venda era coisas que haviam perdido a preço, e eram muito pouco objetos, e os vendedores estavam muito desanimados e não se preocupavam com suas mercadorias. Me aproximei de onde estavam os livros e comecei a vê-los um por um. Vi que ali haviam livros do espírito de profecia. Vi vários grandes conflitos. Então a senhora se aproximou e disse: estes são condensados, excelentes para se carregar. Abri o livro e vi que era uma incorrida compilação. Enquanto olhava o livro, escutei uma voz que disse: este está reprovado. Segui olhando e vi um livro pequeno, porém completo, do grande conflito. O peguei e o abracei junto ao meu peito e pensei: este vou levá-lo, está completo. Me disse a vendedora: esse é muito pesado, por isso ninguém quer comprá-lo. Há vários por aí destes pesados. Se quiser, posso lhe dar, porque ninguém quer comprá-lo. Assim saí dali com vários exemplares completos do grande conflito. Me foi dito: os ofereça. Comecei a oferecê-los e dizia assim: se desejam saber o porquê de toda essa decadência, leiam este maravilhoso livro. Muitos me olhavam, mas seguiam seu caminho. Segui oferecendo, e uma pessoa tocou minhas costas. Voltei para ver quem era e vi um grupo de pessoas. Estavam iradas, reclamando e exclamaram: como ousa distribuir esse livro? Nós mesmos já distribuímos parte dele. O que realmente importa, porém, esse ninguém aceitará. Sem fazer caso, continuei meu caminho e segui oferecendo-os. Quase sem forças, cheguei a um lugar onde havia um grupo de pessoas que choravam e rogavam a Deus por saber o que estava acontecendo. Escutei suas vozes enquanto clamavam. Esperei ao seu lado até que terminassem e lhes disse: tenho aqui alguns livros que os ajudarão a entender e ter paz. Se levantaram de onde estavam ajoelhados e arrebataram os livros das minhas mãos e começaram a devorar os livros.
Seus olhos se iluminaram e as lágrimas se foram dos seus olhos. Logo me foi dito: venha. Fui levada a outro lugar. Ali vi muitos com grandes quantidades de dinheiro em suas mãos. Anelavam conseguir coisas com ele, mas não era possível. Tudo havia mudado e ele não tinha mais utilidade. Os vi olhar e chorar amargamente. Me foi dito: estes tiveram oportunidade de preparar-se e ajudar muitos a se preparar. Porém, agora é demasiado tarde, pois sua riqueza perdeu todo o valor. Me foi dito: anda, veja os teus e diga-lhes assim: se preparem em todo o âmbito, espiritualmente, com teto, comida, abrigo e tudo que isso compreende. Pois logo, ainda que queiram, não poderão. Se apressem, pois o tempo é muito curto. Já nada será igual e a paz fugirá do mundo. Somente ficarão naqueles que fazem a vontade do meu Pai que estás nos céus. Então fez uma pergunta: o que vocês farão para herdar a vida eterna? E ele mesmo respondeu: não podem fazer nada, pois ela é gratuitamente condicional à obediência, mas esta última é o meu mandato. Como estarão preparados espiritualmente? Busquem-me de todo o coração e eu os instruirei e estarei convosco até o fim. Qual é a vossa parte? Buscar-me. Eu abrirei as janelas do céu e lhes darei grandes bênçãos, e tornarei largos seus caminhos e abrirei as portas, e assim posicionados poderão com minhas bênçãos construir seu teto, alimento e abrigo. Aproximem-se de mim e eu me aproximarei de vocês. Queira Deus que cada um de nós possamos entender a misericórdia de Deus, possamos lançar mão desta misericórdia, possamos apreciá-la e possamos caminhar após ela, e assim, certamente agarrados no Senhor, poderemos vencer e caminhar seguros no meio da tormenta. Que o Senhor os abençoe. Primeiro de maio de 2020. Em sonhos, vi muitas pessoas suplicando por um apartamento em uma área residencial. Eles estavam pedindo comida e pedindo para organizar suas vidas. Eu vi que a indolência, as más decisões e o descaso tinham feito isso. As pessoas queriam viver neste lugar porque lhes foi dado ali todo o essencial: teto, sustento e abrigo. Isso criou tanta negligência e conformidade como um entorpecimento, e eles passaram anos nisso. Foi-me dito que uma nova etapa culminante começou em 2003 e agora era 2020. Suas vidas dependentes, estáticas, apenas levantando-se, comendo, dormindo, os tornaram tão inativos que suas mentes ficaram nebulosas e eles não conseguiam ver a porta da oportunidade. Eram inválidos, enfermos mentais, e eu disse: ó Senhor, por que me estás a dizer isso? E ele respondeu: há muitas pessoas que me conhecem nesses lugares, e eles vivem muito adormecidos. Mas eu enviei um aviso para estremecê-los, para ver se podem ser livrados. E eu disse: Santo, Santo meu Deus, lento para a ira e grande em misericórdia e verdade, obrigado por tuas misericórdias. Naquele momento, amados, despertei, orando e rogando para que esses não desperdicem a oportunidade que Deus lhes concede. É a minha oração e rogo que o Senhor nos abençoe a todos.